2. Elias no Horebe. Capítulo 19. A caminho do Horebe. Acabe contou a Jezebel tudo o que fizera Elias e como passara o fio de espada todos os profetas. Então Jezebel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Barzebeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Yahvé. Retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos, e eis que, à sua cabeceira, havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil de água. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo de Yahvé veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. O encontro com Deus. Lá ele entrou na gruta, onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Yahvé nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar-me a vida. E Deus disse: sai e fica na montanha diante de Yahvé. E eis que Yahvé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahvé. Mas Yahvé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Yahvé não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e procuram tirar minha vida. Yahvé lhe disse: vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azarel como rei de Arã. Ungirás Gel, filho de Namsi, como rei de Israel. E ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Geu matará. E o que escapar da espada de Geu, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todas as bocas que não o beijaram. Vocação de Eliseu. Partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapenes de terra, ele próprio no 12º. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto. Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois que te fiz eu? Eliseu afastou-se de Elias, e tomando a junta de bois, a imolou. Serviu-se da lenha do arado para cozinhar a carne, e deu ao pessoal para comer. Depois, levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo. Guerras contra os arameus. Capítulo 20. Samaria é sitiada. Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército. Tinha consigo 32 reis, cavalos e carros. Subiu, assediou Samaria e a atacou.
Enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade, incumbidos de lhe dizer: Assim fala Ben-Hadad: Tua prata e teu ouro são meus, tuas mulheres e teus melhores filhos são meus. O rei de Israel deu esta resposta: Seja como disseste, Senhor meu rei, sou teu com tudo que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Assim fala Ben-Hadad: Eu mando dizer-te: Dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã a esta hora enviar-te-ei meus servos, que revistarão tua casa e as casas de teus servos, e se apoderarão de tudo que lhe aprouver e o carregarão. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse: Reparai e vede que este homem quer a nossa perda. Exige de mim minhas mulheres e meus filhos, embora não lhe tenha recusado minha prata e meu ouro. E não recusei. Todos os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhe obedeças nem consintas. Ele deu, pois, essa resposta aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao Senhor, meu rei: Farei tudo o que pediste, teu servo, da primeira vez. Mas essa outra exigência não posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a resposta. Então Ben-Hadad mandou-lhe dizer: Que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se o pó de Samaria for suficiente para encher o côncavo da mão de todo o povo que me acompanha. Mas o rei de Israel deu-lhe essa resposta: Diz-lhe: Aquele que cinge seu cinturão não se glorie como aquele que o tira. Quando Ben-Hadad ouviu essa resposta, ele estava bebendo com os reis nas suas tendas. Ordenou a seus servos: Tomai posição, e eles tomaram posição contra a cidade. Vitória israelita. Então o profeta veio procurar Acabe, rei de Israel, e disse: Assim fala Yahvé: Vês essa imensa multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou Yahvé. Acabe perguntou: Por quem? E o profeta: Assim fala Yahvé: Pelos servos dos chefes das províncias. Acabe insistiu: Quem dará início ao combate? Tu mesmo, respondeu o profeta. Acabe passou a revista aos servos dos chefes das províncias. Eram ao todo 232. Em seguida, passou a revista a todo o exército. Todos os israelitas eram 7.000. Fizeram incursão ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad estava nas tendas, embebedando-se junto com os 32 reis, seus aliados. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou saber o que era e informaram-lhe: Saíram alguns homens de Samaria. Ele ordenou: Se saíram com intento de paz, capturai-os vivos, e se saírem para combater, capturai-os vivos também. Saíram então da cidade os servos dos chefes das províncias, seguidos do exército, e cada um deles abateu seu adversário. Os arameus fugiram, e Israel os perseguiu. Ben-Hadad, rei de Arã, salvou-se montando um cavalo com cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, feriu os cavalos e os carros, e infligiu a Arã uma grande derrota. Entreato, o profeta aproximou-se do rei de Israel e lhe disse: Vamos, coragem, pondera com cuidado o que deves fazer, pois na passagem do ano o rei de Arã te atacará. Os servos do rei Arã disseram-lhe: O Deus dessa gente é um Deus de montanhas. É por isso que nos venceram. Mas lutemos contra eles na planície, e certamente os venceremos. Faze, pois, o seguinte: afasta esses reis do seu posto e substitui-os por prefeitos. Recruta um exército tão numeroso como o que perdeste, com o mesmo número de cavalos e carros. Depois combatamo-los na planície e certamente os venceremos. O rei seguiu o conselho deles e assim fez. Vitória de Afec. Na passagem do ano, Ben-Hadad mobilizou os arameus e subiu a Afec para combater Israel. Os israelitas foram mobilizados e providos de víveres, saindo depois ao seu encontro. Acampados diante dos inimigos, os israelitas eram como 2 rebanhos de cabras, enquanto os arameus enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Assim fala Yahvé: Já que Arã diz que Yahvé é um Deus de montanhas e não um Deus de planícies,
Entrego em tuas mãos toda essa multidão e reconhecerás que eu sou Yahvé. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a batalha e os israelitas mataram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos arameus. Os sobreviventes fugiram para Afec, para a cidade, mas as muralhas desabaram sobre os 27.000 homens que restaram. Ora, Ben-Hadad fugira e se refugiara na cidade num quarto retirado. Seus servos disseram-lhe: Olha, ouvimos dizer que os reis de Israel são reis clementes. Ponhamos sacos nos rins e cordas no pescoço. E iremos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Puseram, pois, sacos nos rins e cordas no pescoço, e foram ter com o rei de Israel e disseram: Assim fala teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. Ele respondeu: Ele ainda está vivo? É meu irmão. Aqueles homens acolheram essas palavras como um bom augúrio e apressaram-se em tomá-las ao pé da letra, dizendo: Ben-Hadad é teu irmão. Acabe respondeu: Ide buscá-lo. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir a seu carro. Ben-Hadad então lhe disse: Vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás abrir para ti mercados em Damasco, como meu pai os possuía em Samaria. Quanto a mim, disse Acabe, deixar-te-ei em liberdade mediante um tratado. Acabe fez um tratado com ele e deixou-o em liberdade. Um profeta condena a atitude de Acabe. Um dos irmãos profetas disse a seu companheiro, por ordem de Yahvé: Fere-me. Mas este recusou-se a feri-lo. Replicou-lhe ele: Por que não obedeceste à voz de Yahvé? Logo que te afastares de mim, um leão te matará. Logo que ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. O profeta encontrou-se com outro homem e disse: Fere-me. O homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na estrada. Tinha ficado irreconhecível, com a atadura que pôs sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou-lhe: Teu servo ia ao combate quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem dizendo: Guarda este homem. Se ele desaparecer, tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Ora, enquanto teu servo estava ocupado aqui e ali, o outro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. E sem demora o homem tirou a atadura que trazia sobre os olhos, e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim fala Yahvé, porque deixaste escapar um homem que eu tinha voltado ao anátema. Tua vida responderá por sua vida, e teu povo por seu povo. E o rei de Israel voltou para casa aborrecido, irritado, e entrou em Samaria. 4. A vinha de Nabote. Capítulo 21. Nabote recusa-se a ceder sua vinha. Eis o que se passou depois desses fatos. Nabote de Jezrael tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe assim falou a Nabote: Cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: Yahvé me livre de ceder-te a herança dos meus pais. Acabe e Jezabel. Acabe voltou para casa aborrecido, irritado por causa dessa resposta que lhe dera Nabote de Israel: Não te cederei a herança dos meus pais. Estendeu-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe: Por que estás aborrecido e não queres comer? Respondeu ele: Porque conversei com Nabote de Jezreel e lhe propus: Cede-me tua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferires, dar-te-ei outra vinha em troca. Mas ele respondeu: Não te cederei minha vinha. Então sua mulher Jezabel lhe disse: Não és tu que governas Israel? Levanta-te e come o que teu coração se alegre, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Assassínio de Nabote.
Ele escreveu então as cartas em nome de Acabe. Ela escreveu então as cartas em nome de Acabe, selou-as com selo real e enviou-as aos anciãos e aos notáveis da cidade com cidadãos de Nabote. Nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai o jejum e fazei Nabó sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem assim: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o para fora, apredejai-o para que morra. Os homens da cidade de Nabote, os anciãos e os notáveis que moravam na mesma cidade, fizeram conforme Jezabel lhes havia ordenado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Proclamaram o jejum e colocaram Nabote entre os primeiros do povo. Então chegaram os 2 homens inescrupulosos que se sentaram diante dele e testemunharam contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Levaram-no para fora da cidade, apedrejaram-no e ele morreu. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e que estava morto, disse a Acabe: levanta-te e vai tomar posse da vinha de Nabote de Israel, que ele não quis te ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote de Israel e ela tomar posse. Elias fulmina a condenação divina. Então, a palavra de Yahvé foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele se encontra na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala Yahvé, mataste e ainda por cima roubaste. Tu lhe dirás: assim fala Yahvé, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: então me apanhaste, meu inimigo. Elias respondeu: sim, apanhei-te, porque te deixaste subornar para fazer o que é mal aos olhos de Yahvé. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua raça, exterminarei os varões da casa de Acabe, ligados ou livres em Israel. Farei com tua casa como fiz com as de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também contra Jezabel, Yahvé pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. A pessoa da família de Acabe que morrer na cidade será devorada pelos cães, e quem morrer no campo será comido pelas aves do céu. De fato, não houve ninguém que, como Acabe, se tenha vendido para fazer o que desagrada a Yahvé, porque a isso incitava sua mulher Jezabel. Agiu de um modo extremamente abominável, cultuando os ídolos, como fizeram os amorreus que Yahvé expulsara de diante dos israelitas. Arrependimento de Acabe. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu o corpo com pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava a passos lentos. Então a palavra de Yahvé foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Por se ter humilhado diante de mim, não mandarei a desgraça durante sua vida. É nos dias de seu filho que enviarei a desgraça sobre sua casa. 5. Nova guerra contra os arameus. Capítulo 22. Acabe planeja uma expedição a Ramote de Galaade. Passaram-se 3 anos sem guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei de Israel. Disse o rei de Israel a seus oficiais: bem sabeis que Ramote de Galaade nos pertence, e nós nada fazemos para tomá-la das mãos do rei Arã. E disse a Josafá: queres vir comigo à guerra em Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: a batalha será a mesma para mim como para ti.
para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. Os falsos profetas predizem a vitória. Mas Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400, aproximadamente, e perguntou-lhes: Devo ir atacar Ramote de Galaade, ou devo deixar de fazê-lo? Responderam: Sobe, Yahvé a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: Acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Yahvé pelo qual possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda um, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetizo bem a meu respeito, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá respondeu: Que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: Chama depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, revestidos com suas vestes reais. Estavam sentados numa eira diante da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sadecias, filho de Canana, fez para si chifres de ferro e disse: Assim fala Yahvé, com isto ferirás os arameus até exterminá-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: Sobe a Ramote de Galaade, serás bem-sucedido, e Yahvé vai entregá-la nas mãos do rei. O profeta Miqueias prediz o fracasso. O mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: Os profetas são unânimes em falar a favor do rei. Procura falar com eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: Pela vida de Yahvé, o que Yahvé me disser, é isso que anunciarei. Chegando à presença do rei, perguntou-lhe: Miqueias, devemos ir a Ramote de Galaade para combater, ou devemos desistir? Respondeu ele: Sobe, serás bem-sucedido, e Yahvé vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: Quantas vezes é preciso que eu te conjure, a que me diga somente a verdade em nome de Yahvé? Então ele disse: Eu vi todo Israel disperso pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. E Yahvé me disse: Eles não têm mais senhor. Que cada um volte em paz para sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: Não te havia dito que ele não profetizava para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: Escuta a palavra de Yahvé. Eu vi Yahvé assentando sobre seu trono. Todo o exército do céu estava diante dele, à direita e à sua esquerda. Yahvé perguntou: Quem enganará Acabe, para que ele suba contra Ramote de Galaade e lá pereça? Este dizia uma coisa e aquele outra. Então o espírito se aproximou e colocou-se diante de Yahvé. Sou eu que o enganarei, disse ele. Yahvé lhe perguntou: E de que modo? Respondeu: Partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Yahvé disse: Tu o enganarás, serás bem-sucedido. Vai e faze assim. Eis, pois, que Yahvé infundiu um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, mas Yahvé pronunciou contra ti a desgraça. Então Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias, esbofetou-o e disse: Para qual caminho o espírito de Yahvé saiu de mim para te falar? Miqueias respondeu: Vê-lo-ás no dia em que tiveres de fugir de um aposento a outro, para te esconderes. O rei de Israel ordenou: Prende Miqueias e conduze-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Tu lhe dirás: Assim fala o rei: Lançai este homem na prisão e alimentai-o com pão e água escassos, até que eu volte são e salvo. Miqueias disse: Se voltares são e salvo, é porque Yahvé não falou pela minha boca. E ele disse: Escutai, povos todos. Morte de Acabe em Ramote de Galaade. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã dera esta ordem
e seus 32 comandantes de carros. Não atacareis nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: O rei de Israel é ele, e concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá lançou seu grito de guerra, e quando os comandantes dos carros viram que não era ele o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ora, um homem atirou com seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha de couraça. E este disse ao condutor do seu carro: Volta e faz-me sair do acampamento, pois me sinto mal. Mas o combate se tornou mais violento naquele dia. Mantiveram o rei de pé sobre seu carro diante dos arameus, e pela tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito percorreu o acampamento: Volte cada um para sua cidade e cada um para sua terra. E o rei morreu. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram um carro na piscina de Samaria, e os cães lamberam o sangue e as prostitutas ali se banharam, conforme a palavra de Yahvé pronunciada. 6. Depois da morte de Acabe. Conclusão do reinado de Acabe. O resto da história de Acabe, todos os seus atos, a casa de marfim que construiu, todas as cidades que fortificou, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Acabe adormeceu com seus pais, e seu filho Ocosias reinou em seu lugar. Reinado de Josafá em Judá, 870 a 848. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaquim. Seguiu em tudo o procedimento de seu pai Asa, sem dele se apartar, fazendo o que é reto aos olhos de Yahvé. Entretanto, os lugares altos não desapareceram. O povo continuou a oferecer sacrifícios e incensos nos lugares altos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as proezas que realizou e as guerras que empreendeu, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Eliminou da terra o resto dos prostitutos sagrados que ainda restavam do templo de seu pai, Asa. Não havia rei em Edom, mas um prefeito era aí rei. Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas ele não pôde ir porque os navios se quebraram em Aciogabê. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: Meus servos poderiam ir com os teus nos navios. Mas Josafá não concordou. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu ancestral. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. O rei Ocosias de Israel, 853 a 852. Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos de Yahvé e imitou o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o de Jeroboão, filho de Nabate, que levara Israel a pecar. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando a ira de Israel, a ira de Yahvé, Deus de Israel, como fizera seu pai. Segundo livro dos Reis.